O grito que ecoa, por séculos, a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarava a independência do Brasil de Portugal. Este momento crucial representou o ápice de anos de anseio por autodeterminação e de efervescência social. A invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, em 1807, marcou um ponto de virada, levando a família real portuguesa a buscar refúgio no Brasil. A presença da corte portuguesa elevou o status do Brasil, que deixou de ser uma simples colônia para se tornar Reino Unido a Portugal. Com a derrota de Napoleão, Dom João VI, rei de Portugal, retornou a Lisboa em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. A partida de Dom João VI reacendeu as tensões entre Brasil e Portugal. As cortes portuguesas, buscando restabelecer seu domínio, tentaram reverter muitas das liberdades concedidas ao Brasil, o que gerou forte oposição. Em meio a esse turbilhão político e social, o sentimento de nacionalismo floresceu, culminando na Declaração da Independência. As correntes da mudança, o Brasil, antes de 1822. No início do século XIX, o Brasil passava por uma profunda transformação. A invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte e a transferência da Corte Real para o Rio de Janeiro tiveram consequências marcantes. A presença da corte transformou o Rio de Janeiro em um centro político e cultural vibrante, a Paris tropical. A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional quebrou o antigo pacto colonial e o monopólio português. Novas ideias e perspectivas, como os princípios iluministas, começaram a influenciar a elite brasileira. O crescimento das áreas urbanas, impulsionado por esses novos tempos, levou ao surgimento de uma nova classe média que almejava maior autonomia política e econômica. Um príncipe, um povo, um destino. O caminho para 7 de setembro. Em 1821, Dom João VI retornou a Lisboa, deixando Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. As cortes portuguesas, buscando recolonizar o Brasil, ordenaram que Dom Pedro retornasse a Portugal, mas ele desafiou as ordens. Em 9 de janeiro de 1822, no episódio que ficou conhecido como o Dia do Fico, Dom Pedro declarou sua intenção de permanecer no Brasil. Esta declaração foi um marco na separação entre Brasil e Portugal. Dom Pedro, com o apoio do povo brasileiro, começou a tomar medidas para consolidar seu poder e fortalecer o movimento pela independência. Dom Pedro I, o primeiro imperador de uma nova nação. Dom Pedro I, nascido em Lisboa em 1798, foi educado na corte portuguesa, mas, ao chegar ao Brasil, desenvolveu um profundo apreço por sua gente e cultura. Após o retorno de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro foi nomeado príncipe regente do Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, no Dia do Fico, desafiou as cortes portuguesas e decidiu permanecer no Brasil. Esta decisão foi um passo crucial no caminho para a independência. Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil, moldando o destino da jovem nação. José Bonifácio e Leopoldina, arquitetos da independência brasileira. José Bonifácio de Andrada e Silva, um renomado cientista e estadista, é considerado o patriarca da independência. Bonifácio usou sua influência para convencer Dom Pedro a ficar ao lado do povo brasileiro. Ele desempenhou um papel crucial na organização do Dia do Fico. A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, forneceu apoio diplomático essencial nesse momento delicado. Leopoldina usou suas conexões com a corte austríaca para angariar apoio internacional para a causa brasileira. Juntos, Bonifácio e Leopoldina foram peças-chave para a conquista da independência do Brasil. Consolidando um império, desafios iniciais e triunfos iniciais.
A Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822, foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada. O Brasil enfrentou desafios internos e externos, como levantes, dificuldades econômicas e a necessidade de reconhecimento internacional. O governo imperial, liderado por Dom Pedro I, precisou sufocar revoltas e consolidar a autoridade da nova nação. A guerra pela independência havia esgotado os cofres públicos e o governo lutava para encontrar recursos para construir um novo país. Portugal, a princípio, recusou-se a reconhecer a independência do Brasil. Apesar de todos os desafios, o Brasil conseguiu superar as adversidades e se firmar como uma nação independente. A abolição da escravidão. Um passo gigante para a liberdade. A escravidão, uma mancha na história do Brasil e do mundo, foi a espinha dorsal da sociedade e da economia brasileira por muito tempo. Após a independência, a instituição da escravidão permaneceu um tema complexo e controverso. Com o passar dos anos, um movimento abolicionista cada vez mais forte começou a ganhar força no Brasil. Finalmente, em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, a escravidão foi abolida no Brasil. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, um passo tardio, mas fundamental para a construção de um país mais justo. Da monarquia à república, uma nova era para o Brasil. A abolição da escravidão em 1888 marcou o fim de um ciclo e o início do declínio do Império Brasileiro. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca depôs o imperador Dom Pedro II. A República foi proclamada, com Deodoro da Fonseca como seu primeiro presidente. A transição da monarquia para a República, apesar dos pesares, ocorreu de forma relativamente pacífica. A República representou a promessa de uma nova era, com progresso, modernização e um governo representativo. Os anos turbulentos e o crescimento do Brasil moderno. As primeiras décadas da República Brasileira foram marcadas por instabilidade política e agitação social. A rápida industrialização, impulsionada por novas tecnologias e fluxos migratórios, levou ao crescimento das áreas urbanas e ao surgimento de uma nova classe trabalhadora. Movimentos sociais, como o movimento operário, ganharam força, exigindo melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas e justiça social. Em 1930, a República Velha chegou ao fim com a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. A ascensão de Vargas marcou o início de uma nova era na história do Brasil. Olhando para o futuro, o legado da independência e os desafios do Brasil. Em 7 de setembro de 2022, o Brasil celebrou o bicentenário da sua independência, um momento para refletir sobre a nossa história. O Brasil alcançou progressos notáveis nestes 2 séculos, tornando-se a maior economia da América Latina e um ator importante no cenário global. No entanto, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos, como a desigualdade social, a corrupção e a degradação ambiental, problemas que exigem atenção e ação. O país precisa garantir que os benefícios do crescimento econômico sejam distribuídos de forma mais justa e equitativa, combatendo a pobreza e promovendo a inclusão social. É preciso combater a corrupção em todas as suas formas, fortalecer as instituições democráticas, a justiça e o Estado de Direito. A sustentabilidade ambiental deve ser uma prioridade, protegendo a nossa rica biodiversidade e combatendo as mudanças climáticas. O bicentenário da independência ofereceu uma oportunidade única para reflexão, renovação e união. Que o Brasil se inspire em seu passado de luta, resiliência e conquistas para construir um futuro mais justo, próspero e sustentável para todos os brasileiros.